pessoal de Olho na Educação, e olha, é um assunto que o pessoal tem comentado bastante, que é justamente a proibição do uso de celular nas escolas. Estou com o Rodrigo de Moraes aqui, que é diretor pedagógico, para bater um papo conosco e falar justamente sobre essa situação, porque tem dividido opiniões e tudo mais, existem os prós e os contras, né? Mas, claro, quem vai falar muito mais para a gente a respeito disso é o próprio Rodrigo. Antes de mais nada, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, eu que agradeço, André. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto tão relevante e tão atual. Vamos lá, primeira pergunta, você é contra ou a favor? Sou muito a favor, muito. Assim, com todas as minhas forças e de tudo aquilo que eu acredito na educação. Por quê? André, a gente tem uma sociedade de adolescentes que se perderam, né? Eles se perderam no uso do equipamento. Com certeza. O controle, a falta de controle. Então a gente percebeu hoje, nós temos uma experiência interessante de ter antecipado a lei e proibimos em nossa escola o uso do equipamento do celular no ano passado. Então a gente começou a viver esse processo com muita conversa, muita discussão. E a gente viu, primeiro, as famílias nos apoiando, foi algo excepcional, foi uma surpresa muito positiva, ficamos muito felizes. E percebemos que os alunos entenderam, os nossos estudantes sabem claramente que eles gastam muito tempo em tela de celular sem aprender, sem produzir. É um divertimento, é um equipamento interessante, o mundo está ali, mas a gente percebeu que melhorou muito a concentração. Não tenha dúvida, né? É uma coisa que imagino que vai trazer muitos benefícios. Porque, por exemplo, estava falando para você, né, que eu tenho um menino de 5 anos, um filho. Ele já vai vir de uma geração que na escola já não pode mais. Então vai ser parecida com a minha geração, né? Porque hoje essa garotada aí é o dia inteiro no celular e isso desvia a atenção na sala de aula. É impossível não, né, cara? É algo que se tornou para nós, na nossa percepção, uma espécie aí de doença, de dependência do equipamento. A gente notou com a retirada do equipamento, tanto da sala de aula quanto também no ambiente escola, externo. sem dúvida. Inclusive no intervalo e tudo mais. intervalo. E aí nós começamos a estimulá-los no ano passado a interação. Que era nosso questionamento no ano passado, com essa proibição interna, que era o que esse adolescente, o que esse pré-adolescente vai fazer em momentos que ele não está usando o equipamento. O que iria acontecer? Então, primeiro, a gente teve um trabalho das orientadoras educacionais, de muita conversa, tanto com eles quanto com as famílias, com os alunos e com as famílias, para que a gente pudesse voltar a ter interação, a ter isso que a gente está tendo. Que eles pudessem considerar essa possibilidade de ter um colega, ter um papo, trazer jogos, tabuleiros, que eles pudessem usar os espaços do colégio, perceber o espaço do colégio e não ficar como eles ficavam, sozinhos, isolados, num equipamento, às vezes trocando mensagem com um colega do lado, mas sem a interação, sem o olho no olho. E essa proibição já acontece em países como Itália, né, Espanha, Holanda, enfim, França, né? Isso que nos encorajou muito, essas experiências internacionais, de fazermos a proibição já no ano passado, de resultados muito positivos. E, lógico, ficamos inseguros no início de entender o quanto a comunidade escolar iria apoiar e tivemos um apoio muito grande. A lei hoje, ela reforça todo esse processo, ela nos fortalece. É lógico que tivemos adolescentes que insistiram, que trouxeram, né, uma ou outra família que questiona, mas a grande maioria acabou comprando a ideia e participando. E agora a gente vem num outro momento de reforço, que é o Brasil todo, em todos os níveis. Então isso vai ser muito importante para a gente. Boa. Eu penso como você, mas vamos para o outro lado da moeda, Sim. né? Como, né, essa questão também que envolve a tecnologia. Por exemplo, os alunos utilizavam o celular para de fato estudar, consultar alguma informação, o uso da tecnologia. Veja, isso é uma discussão também importante. Primeiro a gente percebe que o adolescente ele é um usuário do equipamento, ele não é um que produz. Nós temos projetos
que utilizam a tecnologia. Então, o aluno hoje faz um trabalho de grupo ou um trabalho individual usando o Google Classroom, usando o site de acesso às ferramentas pedagógicas do colégio. Nós temos a avaliação de simulados que eles fazem, onde tem ali também a possibilidade de ter um ensino adaptativo. Só que isso tudo é feito em casa e não na escola. Não mais na escola. Mas o que a gente vem fazendo é trazendo a orientação. A gente percebeu que um adolescente hoje de 12 a 16 anos, ele tem dificuldade, por exemplo, a fazer um documento, fazer uma apresentação, usar um drive, uma subir pesquisa um arquivo, em livro, né? Eles têm dificuldade. Então, eles Que são coisa, né, usuários das redes sociais. Eles são usuários da rede social, mas eles não produzem, eles não são acostumados a usar a ferramenta como produção. Nós, inclusive, indicamos equipamentos, que nosso aluno tem equipamento eletrônico, ou um notebook, ou um iPad, para uso em casa, para uso nesses momentos. Inclusive, temos momentos que a gente pode chamá-lo para trazer o equipamento para um uso pedagógico. Então, isso não está abolido. O que está abolido é o uso aleatório. Mas, se um professor pedir, como aconteceu no passado, eu quero usar o celular como uma ferramenta de pesquisa, sim, a gente combina com a família, naquele dia, naquele horário. Aí é permitido a escola fazer isso, mesmo com essa nova lei e tudo mais? A lei proíbe, porém ela permite o uso pedagógico, ela permite o uso em casos de inclusão, questões de saúde. Então, um aluno que eventualmente, que é o caso que eu tenho, não pode escrever por uma questão de saúde, de mobilidade, aí é uma está situação autorizado diferenciada a utilizar um equipamento eletrônico. E a saúde mental também agradece, né, Rodrigo? Porque olha, a tela também, excesso de tela é uma coisa impressionante, né? Porque o meu filho, ele tem 4 anos de idade, vai fazer 5 esse ano, cara, ele já está viciadão em celular mesmo, celular, TV. Ah, mas não pode dar, tudo bem, a gente tenta, mas tem hora que não tem mais jeito. Exato. É muito difícil como pai hoje a negar o equipamento. Nós temos um trabalho com psicólogas da nossa escola, que também nos orientou bastante a trabalhar com isso. Olha só Você que legal. tem toda a razão, a questão da saúde mental e o ficar sem também. Nossa preocupação no ano passado era como que o aluno vai ficar sem, que tipo de situação ele pode apresentar, né? Como uma crise de abstinência, a nomofobia, que é a fobia de ficar sem o equipamento. Então a gente ficou muito atento a perceber, chamávamos esses alunos, essas famílias, para orientar. A psicóloga tinha acesso a eles, como terá esse ano, para conseguir entender o que está acontecendo. Muito legal isso, Rodrigo, que você está falando, porque também, por exemplo, traçar um comparativo aqui com o cara que fuma, né, e de repente ele para de fumar do nada, tem a abstinência, né? Então precisa muitas vezes de uma ajuda psicológica, emocional. Isso acontece também com os estudantes, com essa questão aí que envolve o celular. Acontece, não algo grave, a gente não teve uma situação grave, mas adolescentes que tinham muita dificuldade em ficar sem. Passa aí 2, 3 horas sem acesso ao equipamento. Mas também a gente precisa entender que nós, adultos, também precisamos passar por esse processo de não usar o equipamento na escola, porque ele também é uma ferramenta de uso de trabalho. Nós temos grupos entre professores, entre funcionários, então nós também estamos numa discussão interna de outras possibilidades para que nós também, primeiro, dar o exemplo, né? Como diretor do colégio, um professor, claro, a gente né? tem que ser o primeiro a não trazer o equipamento aqui para esse ambiente. É bem a questão do exemplo mesmo. Exato, e a gente usar ele, sim, restrito ao escritório, né, ao gabinete, ao espaço administrativo do colégio. Pois é, super interessante tudo isso, e também tem uma questão que envolve a estrutura das escolas públicas e privadas, né, de todo o país, porque vai ter que ter uma estrutura também nessa questão. Como vai funcionar, Rodrigo? Os alunos chegam e depositam o celular em algum lugar, porque senão o cara dá um migué, coloca no bolso, entra, vai para o banheiro, vê o WhatsApp.
quanto foi o jogo do Guarani, né? Aí fica complicado. André, né? essa é uma questão que surgiu com a lei estadual, que dizia, né, diz que a escola tem que ter esse espaço. A lei federal não. Né? Como a lei federal sobrepõe, Isso. a obrigatoriedade de ter um espaço não existe. Nós optamos no diálogo, na conversa. Nós optamos em conversar. Primeiro, conversar com as famílias da proibição. Então eu preciso também do apoio da família nesse momento, de que garanta que seu filho não venha com equipamento. Se vier, guardado na sua mochila, né? 100%, o tempo todo. E se ele utilizar, aí sim a gente vai partir para um diálogo, a orientação e as sanções administrativas que a escola possui. Boa, o papo está super bom, tanto que o nosso tempo está passando rapidinho, mas você tocou mais uma vez num assunto super importante com relação à família. Qual o papel da família nisso tudo? O papel da família é de muita conversa com os filhos, muita conversa com a escola. Né? A gente abre agora essa semana pré-aula de planejamento com as reuniões inaugurais, para que a gente volte a falar desse assunto e que a gente volte a conscientizar. E o papel da família é fundamental. Quem educa é a família. Né? A escola nunca sobrepõe esse papel. Então a gente precisa muito que a família nos ajude a cumprir a lei, que seria orientar o filho ou sua filha a não trazer, ou se trouxer por uma necessidade, olha, eu preciso ter o equipamento, porque a hora que eu sair do colégio, eu vou usar uma comunicação, eu vou pedir um transporte, vou pedir uma alimentação fora da Isso escola. que eu ia falar. Então não é proibido estar com o equipamento na mochila. Né? O proibir é o uso do equipamento durante o ambiente, o tempo que ele esteja dentro da escola. Então, que a família nos ajude nessa orientação. Esse é o papel principal. Bom, exatamente sobre isso, para a gente finalizar, Rodrigo. Quando há, por exemplo, uma questão aí, alguma urgência, precisa utilizar o telefone, enfim. Como funciona isso? Vai à moda antiga, vai na diretoria, pede para ligar para casa, ou nesse caso é aberta uma exceção? Não tem como abrir uma exceção nesse sentido. Mesmo porque, quando um estudante entra no colégio, a responsabilidade sobre ele é do colégio. Sem dúvida. Então, é muito importante que, numa urgência, nós vamos entrar em contato com a família imediatamente. Perfeito. E a família entra em contato com os meios de comunicação que cada escola estabelece, ou seja, aplicativo, ou o próprio WhatsApp do coordenador, enfim, aí cada escola vai tratar de uma maneira. Ou a recepção, mas que seja urgente, as comunicações vão acontecer imediatamente, como sempre aconteceram na era antes do smartphone. E as urgências eram respeitadas e eram resolvidas. Claro, eu praticamente do primeiro ao último ano que eu fiquei no colégio, não havia celular. Exato. Eu saí em 1997. Isso, exatamente. Não tinha, né? Estava começando, se eu não me engano, mas não... Começando o celular. O celular, né? Era aquele tijolão. Isso, não o smartphone. E era caríssimo, né? Hoje é uma coisa impressionante. Ô, Rodrigo, muito legal a conversa, bastante esclarecedora, importante aí pontuar essa situação. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, um prazer, estou à disposição e a gente espera ter um ganho pedagógico significativo com a lei daqui para frente. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e você já sabe, né? Estou sempre de olho na educação. Tchau.